Namastê, boa tarde a todos, tudo bem? Bom, hoje a live depois de uma manhã de trabalho aqui num dos shoppings em Brasília, por isso talvez alguns sons, alguns barulhos ao nosso redor. Então, fizemos na nossa primeira live as primeiras referências aos estudos sobre respiração, sobre como praticar e respirar, e aí falamos nessa primeira live sobre a importância da alfabetização respiratória e sobre a educação respiratória. Então, primeira live. A segunda live nós falamos sobre a questão do cérebro, a questão do morador e dos visitantes, né? E falamos sobre algumas questões gerais sobre o funcionamento do cérebro e tudo. E hoje eu falei que nós iríamos praticar e falar sobre a questão da amígdala cerebral, do cérebro e como tudo isso funciona. Então, sem tentar entrar numa anatomia tão complexa sobre o funcionamento do cérebro, mas em especial sobre os últimos estudos da neurociência sobre o funcionamento dos corpos dentro do cérebro, e aí eu chamo de corpos, então, estruturas especializadas ligadas ao funcionamento cerebral. E aí nós falamos rapidamente, e aí eu disse, na próxima live nós vamos falar sobre a amígdala cerebral, né? Então vamos começar sobre esse processo. Então existem duas questões importantes na espécie, em especial nos mamíferos, a natureza de fuga, né, e a natureza de combate. Nessas duas situações, o nosso cérebro ele cria uma série de impregnações eletromagnéticas ligadas então ao comportamento neurológico associado aí a essas possíveis manifestações do ambiente. Então nessas duas situações, seja de fuga, seja de combate, quem está ligado a esse processo, dentre outras funções cerebrais, é a amígdala. E por que a importância de falar da amígdala? A amígdala cerebral é um corpo semelhante a uma amêndoa e ela também tem dois hemisférios, tal como o cérebro, e ela tem uma relação de armazenar informações, em especial as informações emocionais, as informações sensoriais, sensitivas, ligadas a esse comportamento. Então vejamos, durante a nossa infância, determinados registros de memórias, determinados registros de comportamentos vão ficando armazenados e vão deixando uma certa, ou uma memória afetiva ou uma memória restritiva ligada a determinadas questões. Como por exemplo, se o cheiro ou comer aquela beterraba que você era forçado a comer, e aí você fica com essas informações armazenadas nessas regiões do cérebro, e aí à medida que você vai envelhecendo, essas informações estão ali. Isso seria a parte mais superficial, o básico. Agora, imagina numa situação onde você está dentro de uma relação de domínio, uma relação possessiva, uma relação de controle, seja de um homem com a mulher, ou de uma mulher com um homem, ou de uma mãe com um filho, ou em especial a questão dos pais, né, o sexo masculino aí com os filhos, né, e uma sempre tormentosa relação de exigência, de cobrança, de coisas nesse sentido. Essas informações ficam armazenadas nesses corpos cerebrais e aí você sempre tem uma reação como uma resposta a esses estímulos, e aí a importância de você construir um caminho de meditação. Por que a meditação? Porque de algum modo é possível que você altere esse funcionamento e esse metabolismo emocional. E aí lembra que nós falamos da mente orgânica na segunda live? Então vamos tentar imaginar que se a mente é orgânica, ela também tem uma fisiologia, ela também tem um metabolismo. E aí imagina nós tirarmos a visão apenas da ideia do metabolismo físico e partirmos para um metabolismo cerebral, como nós somos capazes de metabolizar essas informações que nos chegam via os sentidos físicos, via as nossas, pode-se dizer assim, portas USBs do nosso corpo, que estão todas no nosso cérebro. A respiração, ela é um mecanismo prânico, então à medida que você inala e exala, você renova essas funções cerebrais, você renova esse comportamento cerebral. Você renova porque o prana ele tem uma tendência. O prana se divide em 5 tipos de prana. E um desses pranas ele fica realmente preso à região da cabeça. E a gente chama prana
desses 5 pranas, o prana que rege a região do cérebro, a região dos chakras superiores. Quando você respira, você de algum modo evidencia dentro do seu corpo somático esse prana circula no seu cérebro e esse processo de circulação seria propriamente um metabolismo num nível mais sutil, extremamente leve, e que aí ele ganha uma característica de especificidades quando ele passa pelos filtros emocionais, pelos filtros culturais. Então nós temos ilhas, né? Então existe uma ilha que deve ser protegida, que é essa ilha que fala-se muito sobre a fuga, né, e o combate. Essa ilha inicial, uma ilha de autoproteção. Existem as ilhas que estão em torno desse processo de autoproteção. Então a ilha da família, a ilha social, a ilha de valores ligados desde religião, instituições, processos que envolvem até hoje em dia gênero e outras questões. Então você percebe que na realidade há uma grande pressão dentro desse espaço de autoproteção. Então a respiração é o primeiro mecanismo meditativo para que você faça uma renovação dessa performance cerebral. A partir de uma respiração bem consolidada, você consegue, por vezes, vamos dizer, eliminar, excretar determinados processos que colapsam o nosso corpo físico, antes que eles atinjam determinadas zonas de memórias do nosso cérebro e isso irradie e permeie determinados músculos do corpo, determinadas estruturas corporais, órgãos físicos. Entenda a importância da meditação em processos do cotidiano. Em especial, conseguir perceber que a meditação é uma ferramenta de excretar. Aí as pessoas vão falar, pô, o cara tá viajando, meu. Externalizar, jogar para fora, eliminar. Isso se elimina através do nosso processo prânico, da nossa capacidade de digerir o prana. Primeira live, falamos de respiração consciente, respirações e respiração completa. Segunda live, falamos sobre a mente orgânica. E onde eu quero chegar falando da amígdala, falando desses processos cerebrais de trauma, de colapso. É que é possível você girar uma engrenagem naturalmente também orgânica de eliminação. É possível através da sua meditação consciente, da sua respiração consciente e de determinados valores especialmente ligados ao mecanismo de funcionamento do yoga. Então nós falamos na segunda live sobre o morador e o visitante. Os pensamentos que conflituam com o meditador, com esse que observa, e a natureza desse que observa se transformar no objeto que ele está observando. E aí, a partir dessa observação e dessa fixação nesses objetos, a gente acaba se tornando o próprio objeto, a própria sensação, impregna essas regiões do cérebro, né? E em especial essa região que a gente chama de amígdala, impregna outras regiões e a gente cria couraças musculares, couraças físicas, e isso vai perturbando o funcionamento do nosso corpo e criando um profundo processo de trauma. Bom, como que nós podemos trabalhar todo esse processo no nosso dia a dia? Primeiro, fazendo as coisas como nós estamos fazendo, sentindo o que se está sendo feito, vivendo o que se está fazendo. Se você está cozinhando, se você está preparando algum alimento, se você está cozinhando ou mesmo lavando a sua louça, você está realmente realizando aquilo, manter a sua mente presente. O mecanismo de manter essa mente presente é buscar ao máximo o exercício da atenção plena e realizar essa atenção plena utilizando a janela da respiração para contemplar o que se está fazendo. Aí nós falamos na segunda live sobre os áudios binaurais que estão disponíveis no grupo e falamos sobre a paisagem mental. Então, peguemos o conceito de paisagem mental. Eu agora estou num shopping, devido a uma reunião que eu tive pela manhã, e essa reunião me criou uma paisagem mental. Eu estive conversando por mais de 1 hora, por exemplo, com uma pessoa que nós estávamos falando sobre edições de vídeos, projetos, desenvolvimento de software, coisas que são importantes dentro das minhas áreas paralelas ao que eu faço dentro da meditação e do yoga. E aí, à medida que a gente estava conversando, vários elementos começaram a compor essa conversa.
seja os elementos que estavam vindo pelas opiniões do colega ou minha, seja pela materialização dessas informações, formando cenários, situações que vão se tornando cenários, esses cenários criando paisagem. E aí pega esses conceitos e tenta armazenar eles, assim, permitir com que eles permeiem o seu estado de entendimento. Paisagem mental, você cria através de cenários mentais. Quando eu me disponho, por exemplo, a lavar a louça no momento presente, eu componho esse cenário mental. E eu me pego fixo a ele. Quando eu vou, sei lá, namorar, ler um livro, ou mesmo estou dentro de um encontro de reunião, quantas vezes você está conversando com uma pessoa e a pessoa não está presente nessa conversa porque a mente dela sai desse espaço e vai para um outro espaço? Por exemplo, responder uma mensagem de celular. Hoje está muito comum a pessoa não conseguir ficar presente porque tem um celular na mão e ela está conversando com você e daqui a pouco ela pega o celular e se envolve com outra informação. Então ela fica transitando entre espaços. Isso vai criando um comportamento vicioso. Isso vai criando um comportamento que vai te deixando cada vez mais perdido em estar no momento presente. Então é necessário que você construa uma realidade paisagística. Esteja presente no que você está fazendo. Uma vez que você percebe que os diálogos, os ambientes que você visita, as pessoas com quem você está, elas criam e você cria esse cenário, você vai perceber que você também cria uma paisagem. É possível você eliminar ou desfazer essas paisagens, esses cenários? É possível com que você desconstrua isso? Sim, é possível. Você pode fazer isso aprendendo a exalar. Aprendendo a não só exalar no nível da respiração, como também você exalar no nível emocional, no nível abstrato, no nível de imagens. Para você exalar, eu sempre uso uma técnica que eu chamo de jejum mental, porque você tem que jejuar das imagens, você tem que jejuar dos assuntos, você tem que jejuar dessas informações. Você começa eliminando um problema da sua vida, diminuindo a quantidade de vezes que você pensa nele. Você diminui um problema ou uma presença dentro dessa paisagem semelhante a um ex-namoro, ou um ex-casamento, ou um chefe, ou um emprego que te deixou de algum modo traumatizado naquelas informações iniciais que a gente falou. Você elimina como? Primeiro, diminuindo a quantidade que você alimenta ele com prana, com os pensamentos. Segundo, exalando ele, porque se a mente não tem nariz, não tem pulmão, como que você exala os pensamentos? Como que você excreta esses pensamentos? Com uma dinâmica reversa, com um mecanismo reverso de comportamento mental. Patanjali ensina na literatura dos Yoga Sutras que para você combater um pensamento é necessário que você pense o contrário. E também ele ensina uma outra ferramenta que eu acho muito legal trazer nessa live, que é os mecanismos de cogitação. Cogitar. Ah, beleza, eu vou me encontrar o Diego Silveira tá online. Então vamos dizer, a gente vai tomar um sorvete. A gente vai ter um encontro, tomar um sorvete, trocar uma ideia, falar sobre meditação, sobre respiração, sobre outros exercícios. Só que antes de eu me encontrar com ele, a minha mente começa a criar uma paisagem. Eu vou tomar um sorvete de tal sabor, a gente vai falar de tal forma, a gente vai se ver de tal jeito, quando eu encontrar com ele eu vou falar isso e isso. Então eu começo a projetar dentro da minha mente uma paisagem mental e lembrando lá da mente orgânica eu começo a alimentar as células, reproduzindo as células e começo a criar um tecido e aí daqui a pouco esse tecido se transforma em um órgão e aí quando eu me encontro com o Diego e aí em vez de ser algo natural e saudável, tá tudo pronto. O pobre coitado tem que lidar com o Jonathan, que estruturou tudo, que pensou em tudo antes, que sabe o que fazer. E aí eu que pensei nisso, literalmente, como diz o ditado popular, quebro a cara, porque não tem como eu prever o futuro, não tem como eu prever. Aí eu chego lá, não tem o sorvete de chocolate que eu queria. O Diego tem um outro assunto que ele quer falar, ele tá, um tanto entusiasmado com uma contratação ou um tanto chateado com um processo afetivo. E aí oh meu Deus, eu fui pra lá e me frustrei agora, porque eu havia cogitado. E a mente tem a natureza de cogitar, ela cogita por pura ignorância, em geral, porque infelizmente ela tem uma tendência de ficar presa àquele
aquela repetição da amígdala que a gente falou, então ou fuga ou combate, e aí eu já me preparo. Se tiver bom eu fico, se não tiver bom eu saio, se tiver muito ruim eu combato, e aí eu começo a entrar num giroscópio de loucura. Primeiro exercício para tornar as paisagens mentais e se fazer o que você está fazendo é parar de cogitar. Em especial, por exemplo, dizer, eu não gosto de lavar louça, aí eu não gosto de tal coisa. Aí você começa a gerar já gatilhos mentais que te impedem de viver plenamente aquilo que você vai fazer. Então, mesmo que seja uma atividade que você não se sinta tão confortável, você para de ser o veículo da sua própria desgraça, da sua própria desarmonia. Você acaba conduzindo as coisas de um modo mais retilíneo, coerente. Ou seja, a gente está dando várias voltas nessas informações aqui. Ou seja, como que eu faço o que eu pretendo fazer? Primeiro eu paro de alimentar cogitações mentais. E aí eu gosto de brincar com os casais, que se você inclusive, por exemplo, vai namorar e já espera uma série de situações em relação a isso, você está atrapalhando a espontaneidade. Quem cogita não gosta de espontaneidade, ou se gosta de espontaneidade, está preso à amígdala, está preso ao medo, está presa à ideia de que a coisa vai acontecer ruim de tal forma. Meditar no agora é, em especial, parar de ficar cogitando, parar de ficar alimentando a mente com questões futuras ou passadas e fazer o que se está fazendo presente. Para isso você usa os seus sentidos físicos, o tato, o olfato, a audição, a visão, e preenche a sua tela mental com tudo aquilo que você está fazendo e elimina da sua tela mental toda tendência em sair desse local. Antes do exercício de meditação, dentro das famílias dos 8 angas do yoga, você tem uma disciplina anterior que se chama concentração. Você só medita quando você se concentra. E aí há alguns mestres que falam assim, é possível que você já esteja meditando só de estar concentrado. E aí entra uma possível especulação. Quando você vai estudar, vamos dizer que tem alguém aí que estude para concurso, e você começa a se concentrar, você percebe um aproveitamento muito maior do conhecimento. Porque de algum modo aquela paisagem mental se construiu sem elementos externos e ela está totalmente inundada pelo que você está fazendo. E aí estudando, você através de uma profunda concentração, encontra um estado meditativo em estar lendo, em estar fazendo um exercício de cálculo ou alguma informação assim. Imagine uma costureira, imagine um artesão, imagine qualquer pessoa que esteja ligada a uma atividade artística. Ele se concentra para realizar aquilo de modo, pode-se dizer, perfeito, ou do modo que os erros que estiverem ligados àquilo sejam eliminados gradativamente ao erro mínimo e ele atinja uma grande qualidade na arte que ele está realizando. Falamos de várias coisas. Vamos lá. Cenário mental, você constrói ele com base nas qualidades de estar presente no que você está fazendo. Paisagem mental, um conjunto de cenários que você está armazenando. Pensamento fortemente ligado à ideia de organicidade. Se eu penso numa célula, eu reproduzo ela através do meu prana, e à medida que eu reproduzo ela, eu crio um tecido, eu crio um órgão, eu crio uma paisagem mental. Então, faço o que eu estou fazendo e alimento as pequenas células do que eu estou fazendo enquanto eu estou fazendo. Que papo engraçado, né? Segundo, eliminando os conteúdos internos. Eu elimino com uma ginástica reversa. Uma ginástica reversa. E esse termo é muito legal, porque ginástica pressupõe exercício. Então você faz uma ginástica mental. Como que você faz isso? Eliminando a atividade física que fortalece aquele pensamento. Então você para de pensar no nível celular, naquelas pequenas coisinhas, nos pequenos pensamentos, levando em consideração para isso a atividade do diálogo interno, eliminando gradativamente aquele diálogo interno. Seguindo o exercício de Patanjali, você combate aquele pensamento pensando de modo inverso. Vamos pensar uma coisa chula. Se eu quero, sei lá, atacar alguém, o meu pensamento contrário a isso é exatamente eu ser afetuoso com essa pessoa, seja de um modo social, cidadão, ou seja, evitando
evitá-lo, evitando não falar, evitando rejeitar, evitando essas ferramentas e alimentando outras, como por exemplo o convívio, a reconciliação, o processo de afetividade. E para isso eu posso usar várias ferramentas sociais para isso, como o cumprimento, como a gentileza, como um altruísmo mais coerente. E aí eu começo a praticar essas qualidades no meu dia a dia. Para exatamente quando eu entrar para um exercício meditativo, onde eu queira estar em silêncio, quando eu queira mergulhar na internalização, quando eu queira olhar para mim sem precisar ter visitantes, sem dentro dessa paisagem ter um monte de pensamentos que não são queridos, que eu não gostaria que estivessem ali, ou mesmo pessoas que eu não gostaria que estivessem presenciando, ou mesmo pessoas que sou eu mesmo, né? Figuras de mim mesmo reproduzidas dentro de mim. Para que eu consiga realizar essa grande ginástica, eu preciso eliminar a minha inclinação, a minha tendência nos processos de cogitação. E aí, quando eu meditar, eu vou me ver em silêncio, em estado de uma solidão agradável. Meditar é estar sozinho consigo mesmo e você está feliz com a sua presença. E aí não vir um agrupamento de assédios mentais ligados às cogitações, aos cenários, às recusas, aos processos internos. Aí voltando na amígdala, essa tendência dela de ser fuga, né, ou combate, eu preciso me sentir com lucidez diante das questões do meu cotidiano. Eu preciso ter discernimento, porque a lucidez, o discernimento, me dá a possibilidade de avançar em relação a uma situação difícil, por exemplo, desafiadora, sem ir a esse conteúdo de medo, de combate, e rejeitar, como por exemplo um emprego novo, um namoro novo, uma história nova, uma nova amizade, um novo conhecimento. Então, basicamente, eu consegui criar um mecanismo de metabolismo mental. Daí por isso que eu comentei essas informações no início. O metabolismo mental, uma ginástica cerebral. São tudo informações que eu acredito, pode-se dizer, talvez não novas para você, mas eu gostaria que você registrasse isso tudo. A live está acabando, mas na próxima live eu vou dar uma destrinchada então na mente orgânica, na amígdala e no giro do símbolo, que é a nossa natureza mental de retornar aos processos anteriores, retornar às nossas inclinações anteriores, ficar se repetindo nos mesmos erros, inclusive algumas pessoas falam assim, eu comecei a me relacionar e as mesmas coisas estão acontecendo, isso é karma. Para de viajar, não tem nada de karma nisso. Você é senhor de você mesmo, você é senhor das suas escolhas, e o que está acontecendo é que o seu cérebro está dando ênfase, está enxergando coisas onde tem, não é enxergando coisas onde não tem, está enxergando onde tem e está indo atrás das mesmas tendências. E isso é um padrão, muito mais do que karma. Isso é um padrão sansárico, repetitivo, e a gente consegue eliminar eles com os exercícios meditativos, em especial com os exercícios respiratórios. Por fim, inalar e exalar, e em especial enfatizar na exalação os momentos de memórias de dor, memórias ligadas a processos anteriores, memórias que estão ligadas a processos de fuga. O mecanismo de eliminação disso do cérebro é aprender a exalar essas informações. Inala e exala visualizando na tela mental, Ajna Chakra, a eliminação, o desaparecimento, tornar isso como uma nuvem que passa e elimina. Imaginar uma borrachinha, semelhante a uma borrachinha de escola, apagando essas informações enquanto você exala. Combinar o exercício do cérebro evoluído, da nossa tela mental. Combinar as informações em relação ao nosso cérebro límbico. O cérebro límbico armazenando as informações de tensão e de medo ligado a essas memórias. Você elimina elas através do uso do nosso pré-frontal. O nosso pré-frontal é o nosso Ajna Chakra, que é onde nasce e mora o discernimento. Você aceita, você acolhe e exala. Você aceita, acolhe e exala.
para que pare de ficar os gatilhos cerebrais todos ligados a essa explosão, a essa catarse metabólica de pensamentos. Para isso, inala-se e exala-se as memórias, e exala-se as memórias eliminando as informações em nível de pré-frontal. E se existe alguém que você tem profunda limitação para conviver com ela, local ou qualquer outra situação que está ligada a esses traumas, usar o pré-frontal para ir lá enfrentar. O pré-frontal é responsável por dar condições de nós enfrentarmos isso em um nível de discernimento, de lucidez. É assim que a nossa espécie vem evoluindo há mais de 100 mil anos. Aceitando o desafio e indo até o desafio e eliminando aquela informação traumática que está ligada à nossa amígdala. Combate e fuga. Desenvolver a capacidade de enfrentamento. Para isso, a qualidade do yogi, o guerreiro do coração. Então, basicamente, é essa a nossa terceira live. Daqui a pouco ela está no grupo. A gente repete os exercícios da primeira, repete os exercícios da segunda. No grupo está o áudio binaural do primeiro chakra, do segundo chakra, que são os dois chakras ligados então a essas memórias de combate, de enfrentamento, de luta, de trauma, ligado à adrenalina, noradrenalina, essas informações. Você precisa ouvir esses áudios. Enquanto ouvir esses áudios binaurais, inalar e exalar, para poder construir esses mecanismos. E tem a conversa entre baleias, que serve então para elevar esse padrão mental. E, vamos dizer, a neuroplasticidade nervosa se estruturar e você conseguir fluir bem com essas informações. Na nossa quarta live, aí eu vou passar outros áudios. Então, quem está fazendo o desafio da meditação, mantém o protocolo da primeira, mantém o protocolo da segunda, repete o protocolo da segunda. Agora, com a terceira live, espero que você trabalhe essas memórias para que você consiga eliminá-las. E na quarta live, uma nova ficha de conhecimento para botar em prática as eliminações desses sons internos, dessas paisagens internas e reconstruindo a qualidade do cenário mental. Namastê, salve, salve!